a parábola do semeador, porque é uma das parábolas mais conhecidas. Eu queria pegar e me atentar a um detalhezinho. Depois que ele fala, né, da parábola, os discípulos vão lá e perguntam para ele, né, por que você fala em parábolas, tal? E ele responde assim, ó, fica lá em Mateus 13, versículo 12. Vamos lá no versículo 12. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, para que elas olhem e não enxerguem, escutem e não ouvem e nem entendam. Então, por que Jesus fala tanto em parábolas? Né? Por que será? Jesus fala em parábolas para a gente não entender? É isso? Sim. Não é para a gente não entender. É para aqueles que despertaram o interesse, a busca pela espiritualidade, compreendam. Porque a verdade, a palavra, nos traz responsabilidade. Sim. A gente vê lá em 1 Pedro, se não me engano, ele fala que o julgamento começará pela igreja. Sim. Não vai começar pelos seus amigos, para aqueles que ainda estão no mundão, curtindo as prostituições. Não, não. O julgamento do juízo final vai começar pela igreja. Ah, mas qual a igreja? Católica? A Assembleia? A igreja de Cristo. Aquele que se entregou verdadeiramente a Cristo. A esse sim será julgado. Então, a partir do momento que você recebe essas palavras, você já está criando, colocando uma certa responsabilidade. E eu lembro uma vez um culto também, eu falei, gente, ó, é o seguinte, o Cristo é coisa séria. Quem não quiser seguir o caminho do sacro ofício, pode sair agora e que nem e as suas vidas serão abençoadas em coisas mundanas. Sim, serão. Mas quem optar por ficar, aí sim terá as revelações, elevação, mas sem culpa, né? É uma opção. Então aqui Jesus ele está fazendo exatamente essa opção. Quando ele fala em parábolas, ele não enfia, né, a liberdade para goela abaixo. Se você não quiser liberdade, ouça as parábolas como uma mera história. Ou veja a literatura como contos, como mitos. E vá para o mundão. Pode ser um intelectual, pode ser um cara respeitado, pode ser uma pessoa até com sucesso financeiro. Sim, você pode. Mas se você buscar aqui, como Jesus falava para os seus, para os discípulos, a verdade, falava para eles os mistérios da palavra, a responsabilidade aumenta muito. Ser cristão não é modismo. Ser cristão é coisa séria. Então, vocês estão tendo uma oportunidade, sim, de buscar a Cristo ou ficar ouvindo as parábolas e mitos. Mas lembre-se, né, do julgamento. Teremos um julgamento. A cruz, a salvação, foi feita para todos? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E reparem também, voltando agora na questão da parábola, a semente é jogada. Acho que vocês conseguiram entender que a semente é a palavra de Deus. Quer dizer, a semente é a palavra de Deus. O semeador é o Cristo. E o chão? Quem que é o chão? Somos nós. E ele joga para todos, né? Ele joga até para aquele solo ruim que ele sabe que não vai dar fruto. Mas eu vou falar agora mais na questão do final. Ele fala que a semente caiu em terra boa. Um tanto multiplicou de 1 para 30. Um tanto multiplicou de 1 para 60. E um outro tanto de 1 para 100. Então, mesmo aqueles que estão na terra, são um terreno fértil, a produtividade aumenta. Jesus falou, cada um carrega a sua cruz, o que consegue
suportar. Os talentos, lembra os talentos? A parábola dos talentos? Então aqui é exatamente isso. Quem tem um pouco, será dado, se você for fiel à palavra. Mas aquele também que será retirado. Então o que você prefere? Ficar na palavra, ser morno e ser retirado? Ou ser terra produtiva e multiplicar, no mínimo, que diz as escrituras, de 1 para 30. Então se você tem 1, será multiplicado para 30. Mas não vamos ser mundanos e achar que isso é dinheiro. Isso não é dinheiro. Quem busca galardão nessa terra não terá recompensas nos céus. Isso que Jesus remete aqui, ele lembra lá atrás de um profeta, Isaías. Lembra do profeta Isaías? Sim, quando Deus chama Isaías, lá em Isaías 6, ele chama Isaías, ele fala, viu, ó, eu vou falar, você vai falar para esse povo aqui, eles não vão ouvir, e ainda mais, o coração deles vai endurecer mais pela tua palavra. Eles vão ficar menos crente porque você está pregando a palavra. Mas no finalzinho aqui, do versículo 6, ele fala assim, ó. Mas se ainda a 10ª parte deles ficar, tá vendo? Aquela sementezinha lá, um pouquinho só que caiu na terra boa, tornará a ser pastada, como um carvalho e como o azinheiro, que depois de se desaflorarem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será firmeza neles. Então, mesmo um pouquinho que cair, será forte e ainda vai se multiplicar. Então, a semente foi dada em vários terrenos, mas aquele que ficar naquela que é a terra boa vai ser multiplicado.